É uma alegria podermos compartilhar a palavra de Deus. Gente, características de uma liderança eficaz é a nossa meditação, e eu realmente acredito que nós, assim, de coração, nós fomos chamados pelo Senhor, não apenas para sermos cristãos, de vir ao culto e congregar e depois ir para a nossa casa, enfim. Eu acredito que Deus nos chamou para algo maior, entende? Enquanto nós estivermos nessa terra. O apóstolo Melvin sempre dizia assim, o pai do pastor Eiber, né? Uma frase que ele repetia sempre. Eu ainda tive o privilégio de vê-lo pregando, de ele com a pastora Catarina, lá em Santarém. E ele tinha uma frase que ele dizia, sempre repetia essa frase: só temos uma vida e logo ela passará. Somente o que for feito por Cristo, para Cristo permanecerá. Então, eu acredito que nós fomos chamados para cumprir, né, uma missão. Assim como Jesus chamou, né, Pedro, Tiago, né, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Ou seja, tenho uma missão para vocês. Então, eu acredito também que Deus nos chamou para cumprirmos uma missão, para nos unirmos a Ele em torno de ganhar vidas, cuidar delas, exercer a nossa liderança. Agora, o nosso maior desafio como cristãos é nós exercermos nossa liderança com eficácia, né? A gente, no fim da linha, ouvir do Senhor, servo bom e fiel, né? Ou seja, uma pessoa que foi diligente na missão, ela teve êxito na sua missão. Então, analisando alguns líderes bíblicos e também líderes dos nossos dias que tiveram êxito, nós vamos observar que esses homens, essas mulheres, eles desenvolvem algumas características. E eu separei algumas delas, catalogando, orando, buscando, anotando, para nos ajudar nessa honrosa missão de cumprir com o nosso chamado, né? Então, eu quero dizer que não é porque eu sou o mensageiro, mas de todos aqui eu sou o primeiro a ouvir também essas características, quero desenvolver elas cada vez mais, porque eu quero realmente, eu acredito nisso, só tenho uma vida e ela vai passar. Então, nesse curto período na Terra, eu quero cumprir com a minha missão. Por isso que essas características de uma liderança eficaz, acho que dá para colocar o tema aqui, isso. Não, acho que o tema primeiro, eu não sei se eu perdi o tema, mas aqui, ó. Mas vamos lá. Primeira característica que eu vejo como importante no nosso exercício da liderança é exercer uma liderança leve e empolgante, né? Quando a gente fala assim de uma liderança leve, é porque é impressionante, especialmente igrejas como a nossa, que são igrejas que os dois cultos principais dela é o culto no templo e o culto nas casas. Então, as células, life groups, né? Então, a maioria das igrejas que vão nessa direção de ser uma igreja em liderança, os níveis de liderança, às vezes, quando a gente não desenvolve essa característica de ser uma liderança leve e empolgante, fica pesado, entende? Vira cobrança, é como se virasse uma empresa em busca de resultados. E por conta disso, desse exercício pesado da liderança, a gente vai ferindo pessoas, machucando pessoas, entristecendo pessoas, e virou uma religião, virou um negócio estranho, um troço esquisito, né, que fugiu a igreja leve, apaixonante, tal como a igreja do primeiro século, foi embora. E aí nós ficamos apenas com sistemas de cobranças, de resultados, de
números, e então isso não é bom. Agora, nós também não podemos abrir mão do pastoreio, do discipulado, da liderança. Então, como resolver isso? Trazer um equilíbrio. E o equilíbrio que eu vejo é nessa direção, uma liderança leve. E vamos ver o pronunciamento feito pelo Senhor Jesus sobre esse assunto. Olha, na Mateus capítulo 11, versículo de 28 a 30, vamos ler na Bíblia a mensagem. Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, disse o Senhor Jesus. Né? Vem comigo, andem comigo, e vocês irão recuperar a vida. Olha, eu vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Eu amo esse conceito da Bíblia Mensagem, que é um exercício, é um trabalho. Nós estamos nos unindo a Jesus nessa honrosa missão de trabalhar para Ele, de abrir nossas casas, né, como anfitriões, como discipuladores, como líderes de life groups. Nós estamos trabalhando com Jesus. Então ele fala assim: caminhem e trabalhem comigo. Observe como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Olha, sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Então, eu amo isso, gente. Nós, aqui na Paz Church, nós acreditamos demais nisso. Numa liderança leve, mas empolgante. Então, com leveza, com amor, com carinho, né? Exercendo o nosso papel de liderança, mas sem ser algo pesado, algo religioso, algo sistemático, né? Eu falo isso porque a gente já ouviu inúmeros relatos de pessoas, aqui mesmo na Paz Church, pessoas que vêm, pessoas que têm um potencial incrível, sabe? Entendeu muito bem o chamado do Senhor Jesus, porém elas não querem nem ouvir falar de célula, né? Nem ouvir falar. Não, pastor, não quero nem ouvir falar. E a gente entende. Mas está tudo bem, não se preocupe. Aqui tudo é leve. Fique à vontade. Mas o irmão poderia me explicar só porque o irmão tem essa reação? Se for possível, né? Ele fala: não, eu explico. É que eu fui machucado, eu fui pisado, eu fui cobrado. Eu falei: nossa, está machucado, está ferido. E a gente trabalha, tem todo um trabalhar, né? Ele fala: não, está tudo bem, não se preocupe, só quero ver uns cultos, fique à vontade, está tudo bem, entende? Então, é essa leveza. E a gente compreende que, de novo, por falta de sabedoria, muitos, infelizmente, acabaram, em nome dos números, dos resultados, do crescimento da igreja e etc., exigindo, cobrando e tornando algo muito pesado. Aí Jesus vem, desbanca isso e nos ensina como fazer, né? Agora, eu sempre digo que é muito importante explicar às pessoas, sempre não apenas o que, mas o porquê das coisas, né? Para que torne uma liderança leve, é importante essas explicações. Exemplo, o Tadel, para líder, um líder de lá, é importante para ele. Você vai crescer, olha, você vai dando o porquê disso, né? Você vai crescer mais espiritualmente. Você vai se tornar um líder mais atualizado. Você vai dando os porquês para ele ir rompendo. Não apenas dizer: você tem que vir ao Tadel, você é um líder, você tem que ser exemplo, você tem que ser modelo para os cristãos. Então você tem que estar aqui. Isso não é bom. Quando eu vejo esse tipo de cobrança, e apesar de ser uma realidade, nós somos exemplos, modelos, devemos ser, mas nós devemos entender que muitas vezes não é o que, mas o porquê que a pessoa não está entendendo a importância dela ser um líder. A mesma coisa acontece com os life groups, né? Então, essa leveza. Esses dias eu estava explicando para uma pessoa tão preciosa que ele quase não vai ao life group, mas eu não o cobrei, eu o amei. Mas eu disse para ele, eu falei: eu quero que você só entenda
que é para o seu bem, não é para o seu mal. É comprovado que aqueles que se alimentam no culto e nas casas, é comprovado, eles são mais nutridos espiritualmente. É comprovado, impressionante. São pessoas mais fortes espiritualmente. Certa vez eu ouvi alguém dizendo assim: eu estou muito fraco espiritualmente, estou muito fraco. Ou seja, ela está desnutrida. E essa desnutrição, muitas vezes, é proveniente da falta de alimento espiritual. Então a gente explica, e eu explicando, gravei até um áudio para ele, falei: olha, eu quero encorajá-lo, que esse é o verbo que nós usamos, encorajamento. Eu quero encorajá-lo para o seu próprio bem, para o bem da sua família. Você está indo aos cultos, indo à reunião nas casas, eu quero encorajá-lo, é para o seu bem, não é para o seu mal. Deus sabe que eu te amo, assim mesmo. Mas terminei o áudio dizendo: mas fique à vontade. Fique à vontade, está tudo bem, mas eu ensinei ele. Eu disse o porquê que é importante ele estar. Da mesma sorte, o TSD, né, o tempo a sós com Deus, que nós tanto encorajamos, é para o seu bem, é importante. Não apenas você tem que orar todos os dias e ler a Bíblia todos os dias, como um bom crente. Não, veja a importância que está por trás de uma vida devocional, de alguém que realmente tem uma vida de oração, que ora, que busca, sabe? Você vai ser um cristão mais forte, porque eu quero encorajá-lo a ler a Bíblia todo dia, a orar todos os dias. Então, é sempre na base do encorajamento. Agora, por exemplo, a cultura da nossa igreja, da Pastor Church, nós não temos férias dos life groups, nem dos cultos. Porque você sabe que tem igreja em São Paulo que dá férias de culto e dos life groups. E cada um tem a sua. Mas nós, Pastor Eibe, nós como liderança, nós acreditamos que nós não deveríamos assim proceder. Agora, pastor, mas nós não teremos descanso, nem férias? Não, nós até encorajamos. Vão, descansem, tirem férias. Se todo life group for de férias, está tudo bem. Mas se duas pessoas não forem tirar férias naquele período, encoraja eles a estarem em outro life group. Mas nós realmente não temos essa cultura. Agora, não simplesmente iremos dizer de maneira áspera, né? Não, aqui não é assim, aqui não funciona assim. Não, a gente explica as razões. Irmãos, é comprovado que é esse período de festas, apesar de ser um período de festas, mas é um período onde a depressão e a solidão, ela alcança muito o coração das pessoas. Impressionante. Você sabia que o número de suicídios aumenta muito nesse período? Sabe por quê? Porque as pessoas estão sós. Então, nós não podemos deixar brecha para o maligno. Então, nós falamos: irmãos, se todos forem de férias, vão e descansam. Mas se tiver 2 ou 3 pessoas, encoraja a estar no outro life group, que não vai tirar férias naquele período, porque para ele é importante ele estar em comunidade. Percebe? Você vai explicando o porquê, e não apenas dizendo que não. Muito bem, agora, por que empolgante? Não apenas leve, porque quando é leve demais, assim, sem que haja paixão, a gente vai levando meio que sem, desculpa a franqueza, mas sem responsabilidade a obra de Deus. Né? Chega a hora que quer, vai o dia que quer. Não, é leve. Lá na Pastor Church é leve, é leve. Então, eu vou o dia que eu quero. Irmãos, aí um reino não prospera. Então, não podemos exigir pesado, mas também não deve ser uma coisa solta. Por isso que eu coloquei o Espírito Santo que me pediu. Coloca aí empolgante. Pessoas que vão estar animadas, empolgadas. Irmãos, esse sempre foi o nosso combustível. Assim, para a glória de Jesus eu falo isso. Sempre levantei, coloquei os pés fora da cama, falei: vou me unir a Jesus. Temos uma obra para construir. Isso me empolga. Entende? Então, é muito, muito legal. Eu gosto de operar com os meus liderados. Eles já sabem que as reuniões, que eu também sou um pastor de rede aqui, então tenho várias áreas e setores. Então, de vez em quando, abro reuniões para conversar com eles, e eu começo dizendo: vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 32:8. É o meu versículo preferido.
Isaías 32:8, o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza ele persevera. Então, gente, é nobre você guardar a pontualidade, você exercer prontidão, determinação, é nobreza, mas sempre empolgando, nunca pesando. Os irmãos compreendem? Eu espero que o Espírito Santo nos ajude, todos nós, a compreender isso. Segundo ponto, liderança. Nós estamos falando, para os que chegaram depois, o tema é características de uma liderança eficaz. Então, nós estamos todos numa escola, por isso que é TADEL, né, treinamento avançado de líderes, onde nós estamos aprendendo como exercer com êxito a nossa liderança. E aí temos alguns pontos para conversar. O primeiro é liderança leve e empolgante. O segundo é esse, liderança sensível aos sentimentos das pessoas. E isso aqui é tão legal, gente. Isso aqui, pensa em algo que a gente está, nós, liderança de cima que eu falo de organização, né? Quando eu falo na contabilidade de Jesus, o maior é servo de todos. Então, é só para organizar o povo, mas é tudo lavador de pé aqui, tá? Nós precisamos estar sensíveis às pessoas. Um certo escritor, por nome Dale Carnegie, ele diz assim: pessoas não são lógicas, pessoas são emocionais. O que ele está dizendo? Que as pessoas, ela é um indivíduo que tem muitas emoções. Então, se nós não tivermos cuidado, sensibilidade, nós podemos, em nome dos resultados que temos que alcançar, e temos mesmo, porque nós andamos para frente, mas em nome disso eu vou pisar nas pessoas, eu vou machucar as pessoas, eu vou exigir das pessoas, entende? E isso não é bom, essa falta de sensibilidade. E o apóstolo Paulo, olha só, irmãos, como Paulo, ele tinha algo em mente. Ele dizia: eu não vou ser um líder tóxico. É assim, é como se ele tivesse tomado essa decisão. Eu vou exercer a minha liderança, eu vou abrir frentes missionárias, porque toda aquela Ásia menor ali, Paulo foi abrindo. Tessalônica, Filipos, e foi para Éfeso. E ele fala: mas eu não irei ser um líder tóxico, eu não vou ser isso. Então, olha esse momento que ele vive. 2 Coríntios 1, 23 e 24. Ele fala assim: eu, porém, por minha vida tomo a Deus por testemunha, de que para vos poupar, não tornei ainda Corinto. Não que tenha domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria. Ele usa o termo alegria, porque pela fé já estás firmado. Interessante. Paulo era um líder, um líder forte, um líder dinâmico, um líder realmente muito intencional, muito desafiado a cumprir com o seu chamado. E isso deve ser uma inspiração para nós. Essa determinação, nós, por exemplo, nós acreditamos mesmo que logo vamos ter 100 campos, né, em São Paulo, temos dois campos e um núcleo, mas logo já vamos ter o terceiro campus, e vamos ter 100 campos, e a gente quer ir ganhando São Paulo. Paulo tinha o mesmo pensamento, mas ao mesmo tempo ele dizia: eu preciso ter cuidado para não exercer uma liderança tóxica. Por isso que o povo não estava entendendo, os cristãos ali de Corinto, algumas pessoas fazendo coisas erradas, e ele fala: bom, se eu for agora, eu vou ferir as pessoas, eu vou entristecer as pessoas. Então ele falou: olha, Deus é por testemunha que eu não vou agora, para vos poupar. Olha que tremendo. Ele fala: não vou, porque era um líder, eu não vou exercer uma liderança tóxica, causando tristeza nas pessoas, pisando nas pessoas. Por isso que ele fala isso aí, Então, é comum, infelizmente, em lideranças tóxicas, despertar sentimentos nas pessoas de medo, de insegurança, de ansiedade, de tristeza. É interessante, esse ambiente sem alegria. Irmão, isso aqui é muito interessante. Eu rogo-vos, em o nome do Senhor Jesus,
sobretudo esses que estão ouvindo atentamente o chamado do Senhor. Exerça a sua liderança, mas pegue isso como exemplo. Eu vou lutar para não ser uma pessoa tóxica, para não causar medo, né? O líder precisa ser relevante, impactar as pessoas, despertando nelas um propósito maior, né? E assim cumprir com a sua missão, mas de alegria, de empolgação, de ânimo. Às vezes, correção faz parte, mas nunca perdendo esse temor, esse zelo, né, pelas pessoas. Olha o que ele fala em 2 Coríntios, logo na sequência, no capítulo 2, no versículo 1 e 3. Olha só, olha o pronunciamento desse homem aqui, que me inspira muito. Isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Ele está aqui vigiando uma atmosfera de alegria. Porque você sabe, né, se a gente ficar triste, ficar com medo, o nosso potencial vai ficando, né, vai diminuindo. Aí ele fala assim, ó, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi, para que quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria, olha só, é também a vossa alegria. Nossa, gente, isso aqui é demais, sabe? Esse ambiente alegre, essa sensibilidade, esse amor, né? É muito, muito, muito legal. Eu sou muito inspirado, viu, gente, pela vida do pastor Eibe, do apóstolo Paulo, de coração, na minha liderança, de que eu não possa, em nome de exercer a minha liderança, machucar as pessoas, exigir delas, não ser compreensível com as pessoas. Aqui, graças a Deus, não acontece isso, glória a Jesus. Mas tem lugares, irmãos, que é assim que funciona, infelizmente. O líder, lá um termo que usam é Caxias, né? Falou, meu irmão, uma vez no passado distante, eu cheguei alguns minutos atrasado já. Irmão, não tem relógio, não. Meu Deus, aí a tristeza, a alegria vai embora. Sabe, isso é horrível, isso não é o reino de Deus. Não é. Não é. Por isso que Paulo tem esse... Agora, muitas vezes nós podemos desenvolver alguns sintomas, e aí eu não estou afirmando nada e não estou falando de ninguém, de coração, mas é só para nós avaliarmos se nós não estamos desenvolvendo uma liderança tóxica, né? Então, separei alguns pontos importantes para a gente analisar. Primeiro, uma liderança, sintomas de uma liderança tóxica. Ela expõe as pessoas. As pessoas têm pavor de serem corrigidas em público. Isso faz com que elas sintam-se coagidas, humilhadas e desvalorizadas, aflorando assim emoções negativas que certamente resultarão em medo e improdutividade. Então, aquela velha frase que eu acho que a maioria daqui conhece, acho que todos conhecem, né? Em público, elogie abundantemente. Público. Agora, se tiver que fazer alguma correção, chame em particular. E quando chamar em particular, ainda assim, com muito temor, a gente sempre opera assim, aqui, né? A gente opera não misturando as coisas. A identidade de alguém com uma falha que ela está cometendo. Por exemplo, se é um líder que sempre chega atrasado numa reunião. De novo, o nobre projeta coisas nobres. Então, se ele sempre chega atrasado, eu não posso falar publicamente. Falou, meu irmão, de novo, você de novo atrasado. Meu irmão, misericórdia. Desse jeito, meu irmão. Irmão, Jeová vai pesar a mão, coisa do tipo. Né? Não. Mas ele está falhando, porque ele não está sendo nobre. Aí, em particular, aí não mistura, né? Particular, fala, rapaz, aí pega tudo que é qualidade, mas pastor Giovanni, ele não tem qualidade. Tem, todo ser humano é feito de virtudes e qualidades. Pegue as qualidades e potencialize. Cara, eu vejo como você abraça as pessoas, como você é assim, assado. Agora, corrija esse ponto aqui, porque você é um líder incrível, ó. Eu estou afirmando.
Só faz esse ajuste aqui dessa comunicação, tira o chiado da comunicação, e aí você vai ver e tal, percebe? Só nós dois, e ainda assim, colocando ele para cima, para não, é o zelo para não causar tristeza sobre tristeza. Segundo sintoma, ser autoritário. Terceiro, não aceita a opinião dos outros. 4, isso aqui é ser controlador. Irmãos, pensa numa liderança tóxica. É essa controladoria, sabe, de domínio, isso é horrível. Comportar-se de maneira instável, é um sintoma. Uma hora está muito feliz, outra hora está chutando o gato, né? Então, não é legal. E outro, falar sempre eu. Isso aqui é um sintoma, viu, gente? Eu, rapaz, eu liderei, eu conquistei, eu. Não, lembre-se, nós. O nós deve tomar forma. Nós. É aquela velha frase, na verdade da janela e do espelho, né? Quem já ouviu, eu não sei contar direito, não vou tentar contar aqui. Quando lhe perguntarem a razão do seu sucesso, aí você olha para a janela, porque lá do outro lado da janela vai estar sua família, sua esposa, seu pastor, seus liderados. Você está perguntando a razão do meu sucesso, porque está tudo dando certo? Janela. A paz é a mulher que Deus me deu, é os filhos, é a família que eu tenho, é o meu pastor, é a minha igreja, é a paz. E você? Não, eu sou um cooperador, mas eu olho para a janela. Agora, quando lhe perguntarem a razão do seu aparente fracasso, espelho. Falo, não, eu preciso orar mais. Se as coisas não andaram muito bem, que eu preciso orar mais, eu preciso tirar mais tempo com Deus. Mas às vezes é o contrário, né? Quando pergunta a razão do sucesso, do fracasso, a pessoa, nesse certo sentido, ela também olha para a janela, né? É a mulher que Deus me deu, é a liderança que não me ajuda, é a igreja que não ajuda. E o seu fracasso, e o seu sucesso, aí é o espelho, eu me dou bem, é porque eu oro muito. Então, são coisas estranhas que não competem. Lembre-se, nós somos um time, entende? Nós somos um time. E sempre olhe, tudo que está acontecendo de bom, sempre olhe para a janela. É minha liderança, são meus pastores, é a minha igreja, isso é bênção para a sua vida. Terceira característica, liderança cheia de paixão e propósito. Esse é o combustível da nossa missão. Nós estamos numa missão, precisamos abastecer o carro. Então abasteça ele, a jornada às vezes é longa, então abasteça eles com paixão, né, com propósito. E Jesus é um mestre em todas as áreas, essa não é diferente. Olha o parecer aqui em João capítulo 4, versículo 31 até o verso 34. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Aí os discípulos ficaram e falaram um para os outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Aí Jesus viu ali as vozes, aí ele interpela e diz: olha, a minha comida, ela consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Isso aqui é demais. Sabe, isso aqui é paixão, isso é visão de reino. Isso aqui é muito legal, porque não é um sistema religioso, entende? Eu não sou movido por um sistema, eu sou movido por uma intensidade, por uma paixão. E eu quero sempre, irmãos, vos encorajar nessa direção. Ah, pastor, mas eu estou desanimado, olha, um conselho de quem ama: pare o carro num posto de combustível espiritual, abasteça. E pastor, qual seria o posto? Seu tempo a sós com Deus. Irmãos, vai orar, busca Deus, abastece o tanque. Senhor, me dá visão, eu estou perdendo a visão, me ajude, meu Senhor. E eu falo isso até como testemunho para os irmãos, porque a gente já está indo agora em
em abril, para 32 anos. 32 anos na mesma linha. Tivemos luta, desafio, sim, mas a gente continua. E se alguém perguntar qual é o segredo, eu falei, paixão, visão, é isso. Simples assim, né? É desse jeito. E já pensou em desistir? As lutas espirituais são muito grandes. Mas eu sei quem me chamou, entende? Eu lembro que na época da minha conversão, eu trabalhava com peixe, né? Eu vendia peixe em atacado, de um estado, do estado do Pará para o estado do Amapá. Eu não era um pescador de peixes, como Pedro, mas era um vendedor de peixe. E às vezes eu levava peixe para Macapá, né, no estado do Amapá. E lá, irmãos, às vezes sobrava muito peixe, e aí eu levava para vender, não no atacado, mas no varejo, né? Então, muitas vezes eu tinha uma caminhonete e colocava, a gente chamava assim de alto-falante, né? A boca de ferro, em cima da caminhonete, e pegava o microfone, e aí eu saía pelas ruas de Macapá, vendendo peixe. Venha, Dona Maria, pegue a sua bacia. Só hoje, viu, minha irmã? 3 quilos de curimatá por R$5. Só hoje. Venha, minha irmã, venha que a bênção não pode se perder. Venha, minha irmã, venha, Dona Maria. Então a gente saía por ali, pelas ruas de Macapá. Às vezes íamos vender na feira noturna. Enfim, ali foi o chamado de Deus, falou, venha, Giovanni, deixa o peixe um pouquinho, vem cá, vem comigo, vamos lá. Então, eu sempre entendi que Jesus havia me chamado, entende? E alguém pode dizer, não, mas o senhor é o pastor. Não, nem sempre eu fui pastor. Eu tenho 32 anos, metade do caminho é membro, é líder, como os irmãos liderando. Mas eu sempre entendia, é a paixão, é a visão. Eu só tenho, olha, irmãos, o Espírito Santo sempre me convenceu disso. Você só tem uma vida, né? Eu não sei se você sabe, mas para vir para São Paulo, eu coloquei na balança, né? Assim, a gente já tinha conquistado muita coisa em Santarém, e aí estava sendo levantados os missionários para vir para cá. E aí o nosso nome, meu e da minha família, entrou a primeira vez na lista, aí saiu. Entrou a segunda vez na lista, saiu, por conta de demandas, né? Foi acontecendo coisa na igreja, aí a gente foi entrando e saindo da lista, até que no terceiro momento entrou novamente. Só que a gente queria ter certeza de que Deus estava nos chamando para cá, entende? Você ter essa convicção. E aí nós orando em família, né? Vamos orar, e oramos, jejuamos. Eu tirei 21 dias ali jejuando, orando. Eu queria ouvir a voz de Deus sobre vir para esta cidade. E a minha filha primogênita falou assim, pai, vamos fazer assim, ó, quando Deus usar a liderança para definir, Deus vai usar a vida da liderança. Ela vai dizer, olha, eu nunca esqueço o dia que foi a palavra de definição. Eu estava no encontro com Deus, lá no Shalom, que é uma propriedade da igreja, estava liderando o encontro. O meu telefone tocou, era o pastor Geraldo, o pastor na época. Aí ele, pastor Giovanni, tudo bem? Olha, eu acabei de falar com o Eibe aqui, ele usou essa frase. Acabei de falar com o Eibe aqui, e é o seguinte, eu falei para o Eibe que eu estava dando o meu Isaac. A linguagem espiritual, eu vou dar o meu melhor. Eu senti muito honrado quando ele falou isso no telefone. E então, assim, nós sentimos que é para você ir nessa missão para São Paulo, né? Aí eu lembrei do que a minha filha disse, pai, nós jejuamos, oramos, mas Deus vai usar a liderança. Então ali foi a certeza. E tanto é que 9 anos estão se passando e a gente está convicto, né, que Deus nos trouxe para essa terra. Mas o que pesou, gente? Porque aí eu coloquei na balança. A gente já tinha, para a glória de Jesus, feito muita coisa em Santarém. Haviam quase 1000 células que a gente cuidava. Eu falei, mas eu tenho 44 anos. Digamos, estou na metade do caminho. Aí eu falei a si mesmo,
eu vou dar o resto da minha vida, assim, do meu vigor, né, ao meu Senhor e aquelas pessoas lindas ali em São Paulo. Isso pesou muito, sabe, de você. Falou, eu só tenho uma vida, e logo ela vai passar. Então, meu Deus, vamos arrumar as malas, vamos preparar, vamos embora, vamos lá, gente. Mas é essa paixão, essa visão que queima no nosso coração dia após dia. Eu até fico assim um pouco emocionado, porque a gente vê Deus dirigindo, entende? Por isso que os irmãos não estranhem quando eu chego nos irmãos, obrigado, nós amamos vocês, porque é a nossa missão, né? Amar as pessoas e cuidar delas. Deixa eu finalizar a mensagem. Uma última característica é uma liderança cheia de amor e gratidão. Irmãos, 1 Tessalonicenses 5,18 diz, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Esse mesmo versículo na Bíblia, a mensagem diz, deem graças a Deus, não importa o que aconteça. É como Deus quer, que pertencem a Cristo Jesus. É como Deus quer que vocês que pertencem a Cristo Jesus vivam neste mundo. Sabe o que Ele está dizendo? Nunca percam a gratidão. Sejam sempre agradecidos. Uma liderança eficaz, ela é uma liderança grata. Ela será grata às pessoas. Uma igreja como a nossa, a gente passa meio que o ano, né, comunicando com os liderados, né? Quem é líder de life groups, quem é supervisor de setor, enfim, quem exerce um papel de liderança, é o ano inteiro, né? A gente comunicando, a gente vai ter isso, vai ter comunhão, a gente não esquece disso, não esquece daquilo. A gente acaba passando o ano inteiro dando meio que comandos, né? Pegando o resultado, pegando feedback. É assim, liderança é assim. Às vezes dando direções, às vezes com amor, mas cobrando mais com amor, né? Com leveza, mais prontidão, mais exatidão. E, irmão, não esquece de enviar seus números, os números do seu life group. Então, a gente, é assim, liderança, eu não concordo com o tóxico, né? Mas com o amor eu concordo, esse exercício da liderança. Só que chega o final do ano, a gente precisa parar um pouquinho para pelo menos gravar um áudio, ou escrever alguma coisa para ser grato. Porque uma liderança não se faz só, né? Nós temos auxiliares, discipuladores, anfitriões, pessoas que abrem suas casas semanalmente, né? Enfim, é muita gente envolvida na obra. E a gente, às vezes, precisa parar. E o que eu vou falar para vocês, não é que eu fiz isso, que eu iria trazer essa mensagem. Não, Deus já havia colocado no meu coração. Grave um áudio exclusivamente para agradecer, para ser grato. E aí eu mandei lá no grupo dos supervisores de área, assim, escrevi, atenção, ouçam atentamente o áudio que irei gravar. Aí gravei. Olha, esse áudio, ele é exclusivo para ser grato. Não quero falar nada a não ser muito obrigado por sua cooperação, por sua dedicação, por seu amor. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Claro que nós estamos com quase 120 líderes, não dá para chegar em todos. Mas nas primeiras camadas, a gente está ali gravando e dizendo muito obrigado, muito obrigado. Assim, nós não estaríamos conquistando o que estamos se não fossem vocês, anfitriões, discipuladores, líderes. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, gente, obrigado. Então, é um áudio que é só para agradecer. E eu falei isso ontem no Tadel e vou falar aqui também. E quando a gente não grava, não manda, não é que a gente não é grato. Por favor, não me faça essa leitura. Por exemplo, você pode, pastor, eu não mandei, eu sou ingrato. Não, não é isso. Porém, é importante a gente falar, puxa, que lembrança legal, eu gostei, vou mandar. Eu quero encorajar os irmãos. Se tiver alguém que você
enfim, seja grato com todos, né? Mas eu quero me voltar muito para essa questão da liderança, né? O papel que nós desenvolvemos. E aproveitando o ensejo, esse é o último Tadel, né, de 2024, e eu quero aqui publicamente, né, agradecer, primeiramente em nome do Senhor Jesus, que é o dono da igreja, né? Ele que é o dono da igreja, nós todos somos cooperadores, mas também agradecer aos irmãos, em nome do pastor Eibe, da pastora Andréia, do pastor Sabá, da pastora Marilé, que são nossos líderes. A gratidão é para todos, líderes, todos os anfitriões. Eu vou dar destaque aqui para os anfitriões, porque nós somos anfitriões, e a gente sabe que não é fácil, semanalmente. E minha esposa, às vezes, ela fala: mozão, eu não consigo varrer e passar pano, mas você varre e eu passo pano? Eu digo: combinado. A coluna ainda dá para baixar um pouquinho, então eu vou varrer e ela passa o pano, né? E feito com muita paixão, com muito amor, mas é semanal, né? E recebendo as pessoas. Eu não cozinho, irmãos, perdoe aí, eu parabenizo os que cozinham, mas só que eu brinco lá que é eu que faço, mas todo mundo sabe que não sou eu. Falei: ó, essa torta aqui eu fiz com muito carinho para você, mas é uma dinâmica, né? A Márcia e a Marcela sabem disso, né? A Cláudia também, que a gente é uma maneira de dinamizar. Agora, é muito gostoso o que ela faz também, a comida, a preparação. Então isso é muito lindo, entende? Então, anfitriões, também receba a nossa gratidão. Você líder, você discipulador, você que é o líder em treinamento, você que é um cooperador. Pastor, eu não sou nenhum desses, mas vai a gratidão também por você estar aqui, e obrigado por você estar aqui, por você estar se unindo a gente nesse honroso chamado de nos unirmos a Jesus.